Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos não necessariamente hoje, né? Mas no dia 22 de 10 de 2024, a gente tá gravando um pouquinho antes para vocês aqui, para aproveitar essas odds interessantes que o mercado apresentou. Quanto mais vai chegando perto do jogo, né? As linhas elas vão diminuindo, então vamos aproveitar aqui para ser bem lucrativo, coisa que a gente já fez no nosso grupo VIP, já mandamos palpites pra galera lá no sábado e a gente já tá mandando palpites exclusivos pro dia 23 também. Então participem, garantam a sua vaga no grupo VIP, que para essa temporada a gente tem como objetivo de ser o grupo VIP mais completo do mundo, sim, muito conteúdo para vocês, por um valor muito baixo também. Então, se você quer tirar suas dúvidas, etc., chama a gente lá no WhatsApp. Por falar em WhatsApp, aqui na descrição, finalmente, eu vou deixar o link aqui para vocês do nosso grupo free para essa temporada, grupo gratuito, é só clicar e acessar, porque vai ter também muito conteúdo lá para vocês. E por falar em conteúdo, mais um gancho nessa temporada, a gente vai ter muito material extra para vocês, então, ó, é muito importante que para vocês garantirem esse material de forma gratuita, vocês sigam a gente no Instagram e no Twitter, @sexta-de-trade. Beleza? A gente tem também agora um canal de cortes. Lá você pode conferir análise jogo a jogo e também vai ter algumas lives exclusivas lá, conteúdo dos vídeos exclusivos. O link também vai estar aqui na descrição. Seja membro para apoiar o nosso projeto e não se esqueça de se inscrever e deixar o like para a gente continuar trazendo vídeos para vocês. Depois de muito tempo parado, o YouTube acaba reduzindo bastante o nosso alcance, então vamos alcançar a meta de 80 likes para a gente voltar com tudo nessa temporada 24-25. Beleza? Bom, falando aqui a respeito de Boston Celtics e New York Knicks, aqui a gente vai ficar a favor do time da casa, tá? O Boston Celtics joga sem o Kristaps Porzingis, mas de resto o Boston se reforçou. É o jogo no qual eles vão finalmente receber o anel de campeão e dentro de casa a gente tem os atuais campeões como um dos melhores times da NBA na temporada passada regular e provavelmente teremos nessa também. Hoje não tem jogo fácil, tá? A NBA escolhe os jogos de abertura a dedo. Eles trouxeram a franquia mais valiosa do mundo, que é o New York Knicks, a maior franquia da NBA, que é os Lakers, na minha visão, os atuais campeão Boston Celtics, atuais campeões, e também o Minnesota Timberwolves, que é um time em ascensão. Então eles escolheram dois jogões para causar impacto na audiência, então não tem pontos fracos para a gente explorar tanto assim dos times, mas vamos fazer o possível aqui para trazer para vocês. Não sem antes analisar o porquê que faz sentido essa possível vitória do Boston Celtics. Para começar, a gente está falando de um Boston que, jogando dentro de casa, jogou 41 partidas e venceram 37, ou seja, estatisticamente faz bastante sentido que a gente apoie eles para essa noite jogando dentro de casa e com a torcida simplesmente ali maluca, porque é o jogo no qual eles serão de fato coroados ali como campeões de forma simbólica. E bom, a gente também está falando aqui de um Boston Celtics que, além do melhor time da temporada regular, eles mantiveram o elenco, se reforçaram, diferente dos Knicks, que melhorou seu time titular, mas a rotação deles piorou bastante, perdendo Julius Randle e também Donte DiVincenzo. Se a gente for olhar aqui para o net rating, que é o saldo tirado das franquias a cada 100 posses de bola, quanto eles pontuam e quantos pontos eles sofrem, a gente tem um saldo ali, né, de 11,7 pontos positivos para o Boston Celtics a cada 100 posses de bola. É o melhor da última temporada, enquanto que o New York Knicks foi o quinto melhor e teve 4,9 pontos a cada 100 posses. É uma diferença muito grande em relação ao Boston Celtics. Se a gente for olhar aqui os confrontos da última temporada, o Boston enfrentou o New York Knicks 5 vezes, e dessas 5 partidas eles venceram 4 e perderam apenas uma, vencendo todos os confrontos que aconteceram em Boston. Então já é também aí um bom motivo para a gente acreditar que eles vão vencer dentro de casa hoje, nesse jogo de enorme rivalidade, já que muitos colocam o Knicks como um dos principais rivais pelo título aí da Conferência Leste em comparação ao Boston Celtics, beleza? Eles ainda precisam encaixar o Karl Anthony Towns no seu elenco e eles devem ter algumas dificuldades por conta disso, principalmente porque o Boston Celtics é um time com arremessadores de 3 melhores. O Michael Bridges, que acaba de chegar no New York Knicks, tem uma eficiência interessante, mas é um jogador ali que não tem tanto volume nos arremessos de 3. O Odiano Nobe e também ali, se a gente for pegar, não dá para saber exatamente quem vai ser titular, provavelmente deve ser o Josh Hart. Eles também são arremessadores piores do que os que tem o Boston Celtics. Então eu tô confiante aqui na vitória do time da casa e a gente pode tentar pegar uma linha melhor na vitória deles do que essa de 1,48 que tá pagando nesse momento em que a gente tá gravando o vídeo no ao vivo, porque o New York Knicks é um time bem competitivo, em algum momento eles vão assumir a liderança no placar, esse momento pode acontecer no terceiro ou último quarto e consequentemente a odd vai ficar melhor, não necessariamente vamos ficar colocando handicap negativo aqui a favor dos Celtics, porque aí eu já acho que fica mais arriscado e eu gosto de trabalhar com odds em torno de
50. Beleza? Em relação à pontuação, é um jogo muito perigoso, então eu vou trazer algo para vocês aqui em relação a jogador. Parece óbvio, mas o Jalen Brunson talvez seja o jogador mais recomendado para essa partida. Se a gente for pegar os últimos 3 jogos contra o Boston Celtics, ele marcou 23, 34 e 39 pontos, mas nos últimos 2 jogos ele teve uma média aí, né, de mais de 30 pontos contra esse adversário. Outra coisa que também motiva bastante a gente acreditar em uma possível boa pontuação do Jalen Brunson são algumas jogadas nas quais ele explora bastante e são meio que o ponto mais fraco assim do Boston Celtics. Não que eles sejam ruins nisso, em defender isso, mas se tem algum defeito dentro desse time que é o atual campeão, eu diria que é este. Bom, o primeiro ponto é volume de jogo. Ele é o jogador que deve ter mais volume dentro dessa partida, já que as coisas em Boston são mais distribuídas. O Knicks também é um time bem coletivo, mas o Mikal Bridges, o Miles McBride, né, e também o OG Anunoby são jogadores mais coletivos, digamos assim. E o Jalen Brunson, ele é muito bom nessas 2 jogadas que eu vou especificar para vocês. Pick and roll ball handler, ele foi o jogador que mais tentou arremessos dessa categoria na última temporada e o terceiro que mais converteu. Quando a gente vai ali para isolation, isolação, mano a mano, na temporada regular, o Jalen Brunson ele também esteve entre os 20 que melhor pontuaram dessa forma em toda a liga. Também é muito interessante pra gente. Por quê? Porque quando a gente vai aqui em times e aplica o filtro aqui, tipo de jogada, vamos colocar aqui temporada regular, temporada 24, 23, 24, desculpa, e agora vamos colocar aqui os stats defensivos. Na isolação, no mano a mano, eu acredito que o Brunson é quem tem o melhor mano a mano desse time dos Knicks. A equipe do Boston Celtics foi um dos 10 times mais vazados nesse tipo de jogada. Quando a gente coloca aqui no pick and roll ball handler, lembrando, o Jalen Brunson foi quem mais tentou jogadas desse tipo na última temporada. A gente tem aqui o Boston Celtics como o 6º time mais vazado da temporada regular em jogadas desse tipo. Beleza? E aí por que eu tomaria bastante cuidado em relação às assistências dele? Porque o Boston Celtics foi simplesmente o 5º time que menos permitiu assistências por jogo para armadores na NBA. E a gente tá falando de um Jalen Brunson que é muito melhor como pontuador, como cestinha, do que como assistente. Então, palpite para essa partida, vitória do Boston Celtics. Fiquem de olho ali na pontuação do Jalen Brunson e evitem o over em assistências dele, ou over pontos, rebotes mais assistências, ou over pontos mais assistências, que eu sei que a galera gosta muito, que eu acho que são os melhores caminhos pra gente seguir. Agora vamos falar aqui a respeito de Lakers e Timberwolves. Mais uma vez vamos ficar a favor do time da casa. A gente tá falando de um Wolves que fez uma troca ali bem relevante, né, com o New York Knicks. Eles receberam Julius Randle e Donte DiVincenzo e mandaram Karl Anthony Towns, um dos seus All-Stars, um jogador que para mim já era difícil encaixar com o Rudy Gobert, que é mais um jogador grande e pesado, mas ok, dava para fazer e eles mostraram que deu para fazer, porque o Karl Anthony Towns, ele simplesmente consegue jogar longe do garrafão. Ele é um excelente arremessador de 3, coisa que o Julius Randle, que acaba de chegar para o seu lugar, não é. E a gente tem ali o Donte DiVincenzo, que para mim deve se sair bem como 6º homem, mas o grande ponto é o Minnesota deu um passo para trás para quem sabe dar 2 para frente, mas eles ainda vão demorar para dar esses 2 passos adiante. Então, eu vou ficar a favor aqui do Los Angeles Lakers. Vamos tentar pegar aqui um handicap de mais 4.5 para eles, pagando em torno de 50. Por que eu acho que os Lakers vão vencer? Não, porque eu não tenho um favorito para essa partida. Se você me perguntar, vai ser difícil responder. Mas aí se você disser, Léo, é melhor ir a favor da vitória dos Wolves ou dar uma vantagem para o Lakers, no caso do handicap mais 4.5, o direito deles perderem por até 4 pontos. Aí eu prefiro ficar com handicap positivo a favor do time da casa. A gente tá falando de um time que tem LeBron James e Anthony Davis, uma dupla melhor do que é Anthony Edwards e também Rudy Gobert. E a gente também tá falando, claro, de um coletivo dos Wolves que é melhor do que o dos Lakers. Mas o Los Angeles Lakers, para mim, agora com o novo treinador, deve melhorar diversos pontos nos quais eles foram muito ruins, e jogando em casa, numa meca do basquetebol, né, e com o LeBron James podendo aí fazer a estreia ao lado do seu filho, com certeza ele vai querer que essa estreia seja com resultado positivo, no momento pode ser histórico para NBA. Eles já jogaram ali, né, na pré-temporada, mas quando é oficial é completamente diferente, e o LeBron é um jogador que costuma se sair bem, tá? Contra o Minnesota Timberwolves. Se a gente for olhar aqui os Lakers nos últimos 10 jogos contra o Minnesota, a gente tem aqui 4 vitórias pro Timberwolves, tá? Mas a gente conseguiu cobrir esse handicap em 2 dos últimos 3 jogos, e lembrando, o Los Angeles Lakers venceu 2 dos últimos 3 jogos em LA contra esse rival. Mas voltando aqui pro LeBron, nos últimos 10 jogos, ele conseguiu uma média de 24.9 pontos contra esse adversário, mas ele marcou 30, 26 e 29 nos últimos 3
encontros, beleza? Quando a gente olha aqui em relação às linhas do LeBron James, eu não acho necessariamente que seja interessante apostar nele, tá? Eu vou priorizar aqui apenas o handicap positivo dos Lakers, mas só para vocês ficarem cientes desses números, também para deixar o nosso vídeo mais completo em relação a informação, a gente tem uma linha de 25 pontos para o LeBron James que eu acho perfeitamente alcançável num jogo que, como eu disse, é tão importante aqui para ele. Mas o Anthony Edwards também é uma peça que pode se destacar hoje. O problema é que eu acho que o hype em cima do Anthony Edwards nesse momento está muito elevado, não que não seja merecido, mas eu acredito que apesar da reta final de temporada passada que ele fez ter sido absurda, a galera que acompanha basquete, eu acho que se empolga muito mais do que a galera que acompanha futebol, sabe? Eu gosto dos dois esportes, eu acho que o pessoal que assiste futebol tem um pouco mais de paciência para avaliar o quão bom jogador ele é. A galera do basquete, se o cara termina a temporada nos últimos playoffs arrebentando, automaticamente ele vai, sei lá, de um dos 30 melhores jogadores da liga para um dos 10 melhores. Eu acho que é tudo muito desesperado e o personagem do Anthony Edwards faz com que esse hype seja grande e merecido, que eu acho que ele vai ser um dos melhores jogadores da NBA com certeza, mas eu ainda acho que o LeBron James pode se destacar mais em jogos importantes, principalmente, e o Anthony Edwards é um jogador que para mim defende pior do que o papai LeBron também. A diferença não é tão grande, mas quando a gente pega Gobert e Anthony Davis, aí eu acho que o Anthony Davis é um defensor mais versátil, mais completo. Então acho que as duplas podem fazer diferença hoje, o mando de quadra também, e eu ficaria de olho acima de tudo no handicap positivo dos Lakers. Beleza? Só para finalizar, o Los Angeles Lakers é um time, tá, que sempre teve dificuldades em defender do perímetro. Não necessariamente eles permitem um aproveitamento muito grande para os seus rivais em arremessos de 3 pontos, mas quando a gente fala para a posição de armador, de point guard, eles foram um dos 10 times que mais permitiram bolas de 3 para jogadores dessa posição. E quando a gente fala do point guard, né, o armador da equipe do Minnesota Timberwolves, a gente está falando do Mike Conley Jr., que teve um dos melhores aproveitamentos na última temporada em relação a arremesso de 3. Então vamos dar uma olhada aqui nos números dele, porque ele também pode ser um jogador interessante para a gente ficar de olho nessa partida aqui. Bom, quando a gente faz o filtro aqui para a temporada 23-24, a gente pode observar que ele teve 44% de aproveitamento nos arremessos de 3. E pessoal, acima de 40% já é absurdo. Foram 2.4 bolas convertidas por jogo e acho que é um jogador que a gente pode ficar de olho, principalmente porque a equipe dos Lakers vai estar muito mais de olho no Anthony Edwards como um grande pontuador do que necessariamente de olho no Mike Conley Jr. E também a gente pode ficar de olho nas bolas de 3 do DiVincenzo, até por conta desse fator, né? Querer provar que os Knicks estavam errados em trocar ele, também aproveitamento no território triplo. Ele é um jogador que a galera gosta muito de investir quando a gente fala em over bolas triplas. Bom, essa foi a nossa análise do jogo entre Lakers e Timberwolves. Se você está no nosso canal de cortes, dê uma conferida na nossa análise do jogo entre Boston Celtics e New York Knicks. Amanhã tem análise dos jogos que acontecem da NBA, né, referentes ao dia 23, calendário recheado, com muito mais times ruins em quadra para a gente explorar os pontos fracos e sermos bem lucrativos. Peço que vocês deixem um feedback a respeito do nosso novo projeto, do nosso grupo VIP, do áudio aqui do canal, da identidade visual também, das nossas análises. Se você já foi lucrativo com a gente, comenta aqui se você está de volta, está ansioso para essa temporada, se vocês continuam aqui com a gente para a gente entender como o nosso público avalia o nosso trabalho. E por fim, eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo, se possível, quais são os jogadores, times, tipos de apostas que vocês gostam muito de fazer, que vocês foram muito lucrativos na última temporada. Coloca aqui embaixo, porque vai ajudar todo mundo que assistir a ser lucrativo também, ou minimamente a aprender, ter uma segunda opinião, debater, e assim o Cesta de Trade vai se tornar um projeto ainda melhor. Lembrando que o nosso grupo VIP está aqui do lado, o menor preço do mercado, e o grupo VIP mais completo do mundo, vocês só encontram aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, muito obrigado pela audiência e falou!